Olá, pessoal, vamos falar um pouquinho de derivadas parciais. Bom, lembrando que a gente tem, quando tem uma derivada, uma função de uma variável, x² mais x menos 1, eu tenho uma derivada simples de uma variável. Então, cada função admite uma única variável, que se eu pensar aqui, só relembrando, tá? Como é um polinômio, uma regra da potência, eu vou descer o 2, subtrair 1 do expoente, 2 menos 1, 1, mais derivada de x, que é 1, a derivada era constante, é sempre zero. Então, sempre quando eu vou derivar uma constante, a derivada é zero. Então, aqui eu tenho uma única derivada. Quando a minha função é uma função de xy, então eu tenho xy mais x² mais y², por exemplo, eu tenho uma derivada para x e uma derivada para y. Por isso que a gente chama de derivadas parciais. Nós fazemos a derivada da função em duas partes, duas etapas. Tá? Então, ela é parcialmente que eu estou fazendo. Bom, se eu fazer a derivada parcial da minha função f em relação a y, eu vou enxergar o meu x como uma constante, tá? Aqui eu tenho a variável de derivação. E o meu x é constante. Então, como que vai ficar? Eu vou pensar que eu vou derivar y, que é 1 sobre o x. Mais a derivada de x², que é uma constante, vai dar 0, mais a derivada de 2y, 2y elevado a 1. Então, aqui eu tenho a derivada da minha função em relação a y. Tá? Quando eu vou fazer a derivada em relação a x, o que vai acontecer? Então, eu vou fazer a derivada da minha função em relação a x. Aqui tá a minha variável. De derivação. A variável em qual eu vou derivar. E meu y vai ser uma constante. É isso que eu tenho que lembrar. Então, se minha função ela é xy, tá? A hora que eu derivo, o y é constante, eu derivo o x, que a derivada de x é 1, uma vez y, mais a derivada de x², derivando vai ficar 2x, tá? E a derivada de y², que é uma constante, fica 0. Então, aqui é a derivada de f em relação a x. Tá? Então, sempre é isso que eu vou estar pensando. Quais são as propriedades? Valem para todas? Todas elas, regra da cadeia, regra do produto, regra do quociente, sempre vale. Então, no caso, eu vou estar derivando sempre em relação a x e em relação a y. Se a minha função tiver, tá? x, y, z, a minha derivada parcial vai ter uma em relação a x, uma em relação a y, e eu vou ter a relação a z, tá? Vamos supor que eu tivesse aqui 2z, 2x mais 3x ou zx, xz, tá? Mais y². Então, eu vou ter que derivar em relação a x, y e z. Então, primeiro, a gente vai fazer o quê? Eu tenho que lembrar quais são as variáveis que eu tenho. Estando aqui, eu derivo, tá? Não estando, a hora que eu pensar que tá aqui, e ela não tá aqui porque ela é 0, tá? Não entrou. Então, a minha derivada vai ser quem? Eu preciso fazer uma derivada da minha f em relação a x, onde meu y e o meu z são constantes, que vai ser 2 mais 3z, 0. Vou fazer uma derivada da minha função em relação a y. Então, aqui o x e z são constantes. Lembrando que o que eu tenho aqui, ó, sempre me diz a variável que eu vou derivar. Minha função, certo? Então, aqui vai ficar x, 2x é 0, 3xy é 0, vai ficar 2y.
Vou fazer a derivada da minha função em relação a z. Então, eu tenho que x e y são constantes. Então, a primeira que vai dar 0, 3zx vai ficar 3x, e y é 0. Então, aqui eu tenho a derivada em relação a z. Aqui eu tenho em relação a y, e aqui eu tenho em relação a x. Então, eu vou ter uma derivada para cada variável da minha função, sempre. Então, derivadas parciais é isso que a gente faz, tá? Eu posso ter várias funções, eu posso ter a derivada do seno, que vai ser cosseno, cosseno, seno. Então, assim, eu tenho sempre que lembrar que tudo que eu fiz lá com uma variável vale para duas variáveis, para 3, para 4. As mesmas propriedades. Lembrando, se eu tiver um produto de duas funções, o que acontece? Eu vou derivar a primeira, multiplico pela segunda, mais a primeira, multiplico pela derivada da segunda. É o mesmo que acontece aqui. Vamos supor que eu tenho minha f de x, xy, e elevado a x vezes y, vezes ln de x mais y. Então, eu tenho uma função exponencial e uma logaritmo se multiplicando. Eu vou fazer a derivada em relação a x e em relação a y. Então, a derivada da minha f em relação a x, lembrando que y é constante, vai ser exponencial, ela se permanece, tá? E eu vou fazer a derivada do expoente também em relação à mesma variável que eu quero. Então, na hora que eu derivo x e y em relação a x, me sobra y, tá? Então, eu vou derivar a primeira vezes a segunda, sem derivar, mais a primeira sem derivar, vezes a derivada da segunda. A derivada do ln é sempre 1 sobre o argumento, vezes a derivada do argumento. Se eu estou derivando em relação a x, eu vou derivar x, que é 1, e vou derivar y, que é 0. Então, vezes 1. Então, aqui está a minha derivada, y. Só vou trocar por questão de costume, mas não é obrigado. Vezes ln de x mais y, mais o L vezes 1 vezes 1, E elevado a xy, sobre x mais y. Ah, se eu quiser colocar o I elevado a y em evidência, posso? Posso. Então, aqui vai ficar y, que multiplica ln de x mais y, mais 1 sobre x mais y, tá? Então, essa é a minha derivada em relação a x. Em relação a y, ela vai fazer do mesmo processo, tá? Então, vai ficar, eu vou derivar em relação a y. Então, eu vou fazer a derivada da primeira, que é e elevado a x, y vezes x, que é a derivada de y, de x e y em relação a y, vezes ln de x mais y. Mais, continuando aqui, a primeira, que é e elevado a x e y, vezes a derivada do ln. Então, vai ficar 1 sobre x mais y, vezes a derivada x mais y em relação a y, que é 1. Bom, eu posso colocar o meu e elevado a x e y em evidência? Posso. Então, vai ficar x, que multiplica ln de x mais y, mais 1 sobre x mais y. Então, aqui eu tenho a derivada em relação a y. Isso eu vou aplicar da mesma forma que eu aplico com uma variável, tanto a regra do produto, quanto a regra do quociente, regra da cadeia, regra das trigonométricas. Você viu aqui que nós aplicamos exponenciais e logaritmo do mesmo jeito. Lembrando sempre que a função, tá? ln de g de x, tá? A hora que eu derivo, vai ficar 1 sobre g de x, que multiplica g' de x, que ao mesmo tempo eu uso a regra da cadeia, porque ela se tornou uma função composta. O exponencial, a mesma coisa, tá? Eu tenho f de x igual e elevado a g de x,
eu tenho, a hora que eu derivo, e elevado a g de x, vezes a g' de x, que é a derivada da exponencial, usando a regra da cadeia. Ok? Então, sempre eu posso estar usando todas as propriedades vistas, aprendidas ou estudadas para uma variável só. Ok?